paz do Senhor, querido professor, tudo bem? Estamos aqui para dar aquela pré-aula que vai te auxiliar para que você possa dinamizar um pouco mais a tua aula da Escola Bíblica Dominical desta semana. E a lição de hoje é a de número 13, a última lição do trimestre, aquele momento reflexivo daquilo que você tem feito, do que você já fez, planejamento do próximo trimestre. Eu espero que você seja feliz com tudo que até agora você já conseguiu plantar de semente no coração das crianças, porque cada semana é uma nova oportunidade. A lição de hoje é Jesus e o novo nascimento, e os objetivos é que entender o que significa nascer de novo e desejar aceitar Jesus Cristo como Salvador de sua vida. E o versículo para memorizar está lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, mas somente a parte A. Quem está unido com Cristo é uma nova criatura. Então, hoje é o final desse trimestre aqui, né? Que temos falado sobre como Jesus praticou o bem, sobre milagres, sobre tantas coisas que Jesus fez aqui na Terra. Mas aqui, caso, é um compilado, né? Bem pequenininho, sobre alguns atos para as crianças saberem que ele fez muitos milagres e que ele agiu na vida de muitas pessoas. Então, hoje é sobre o novo nascimento, que é justamente aquele encontro de Jesus com Nicodemos. Então, o que acontece? Para falar a parte do versículo que eu acabei de falar para vocês, eu queria trazer uma dinâmica, certo? Eu não trouxe aqui um ovo, que eu queria trazer um ovo de plástico, mas não tem aqueles que você compra na farmácia, no mercado, que é o Kinder Ovo, pode ser um daqueles. Ou se você tiver algum outro formato aí que seja oval, que possa fazer um formato de um ovo, porque a ideia é que quando você for falar o versículo, ele esteja fechadinho, e aí você pode mostrar fechadinho lá e dizer assim é o coração antes de conhecer Jesus. Ele é o quê? Escondidinho, ele é sem cor, por isso tem que ter. A ideia do ovo aqui é justamente isso, ele é neutro, né? E aí depois você abre o ovo e aí de dentro do ovo você vai ter colocado lá dentro uma largata, tá bom? Você sabe que a largata, ela tem o processo, né? E ela é uma largata e depois ela vira uma borboleta. Então você vai entender o significado disso no versículo. Então você coloca dentro e você vai dizer assim, olha, quando nós começamos a aprender sobre Jesus, algo desperta dentro da gente. E aí nós vamos sendo transformados, como a largata se transforma em borboleta. Você pode até falar sobre essa metamorfose também, se você quiser trazer, se tiver recurso visual, se quiser mostrar um vídeo, tudo bem. Mas eu sou a favor de que você mostre somente as imagens mesmo. E aí você vai mostrar que quando a gente conhece Jesus, a gente vai sendo transformado. E daí depois, de dentro lá do ovo ainda, vai ter que ter essa borboletinha pequenininha aqui, que você vai abrindo ela, porque aqui dentro, ó, a transformação da largata, tá vendo? Em uma borboleta. Quando nós recebemos Jesus no coração, ele nos dá uma nova vida, nos transforma, nos faz ser uma nova pessoa, uma nova criatura em Jesus. Por isso eu quis trazer essa referência da largata e da borboleta. E aqui nas asas da borboleta está justamente o versículo. Quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Se você não tiver uma coisa oval aí, pode botar dentro de uma caixa pequenininha os elementos dentro e você vai trazendo para as crianças entenderem o que significa ser uma nova criatura, essa transformação do velho homem para o novo homem que está unido em Cristo. Essa aí é a explicação do versículo, tá? E tá tudo para você aí, ó, bem detalhado no roteiro que tá no link da descrição, que você pode pegar e baixar. E aí o que acontece? Já na hora da história bíblica sobre Nicodemos, eu queria propor que você fizesse 2 cenários distintos em sua sala. Um é um cenário noturno, né? Que é como se fosse uma viagem secreta de Nicodemos, porque Nicodemos realmente foi secretamente encontrar Jesus de noite. Ele fez isso já pensando que ele não queria que outras pessoas vissem ele encontrando Jesus. E aí, nesse cenário noturno, você pode colocar no chão, assim, algum tecido azul, pode ser alguma cortina, algo que identifique como se fosse o céu, e você vai colocar algumas estrelazinhas assim, ó, fluorescentes. Se você tiver o papel fluorescente, melhor ainda. Caso você não tenha, eu já deixei para você aí as imagens, todas assim, para que você possa cortar as estrelas, tá? E ela já tá numa cor um pouco fluorescente. Agora, se tiver o papel, é muito melhor. Você pega o molde aqui e corta. Então, você coloca o tecido azul e você pode colocar as estrelinhas para representar esse caminho de Nicodemos encontrar com Jesus, que era à noite. Você pode colocar uma cortina para representar e as crianças vão entrar. Você vai convidar as crianças a entrarem por esse caminho como se fosse o caminho da busca de Nicodemos por Jesus, tá certo? E aí a professora vai aproveitar esse momento que você montou esse cenário, colocou esse tecido azul, colocou as estrelinhas. As crianças podem entrar aqui, ó, com uma lanterninha, coloca o nome delas aqui, ó, como se elas estivessem indo ao encontro de Jesus, como Nicodemos fez. Você dá a cada uma na entrada essa lanterninha, coloca o nome delas,
faz elas sentarem ali próximo desse primeiro cenário azulzinho, com aquelas estrelas, e você vai narrar a história ali. E aí depois, você vai dizer às crianças que Jesus, ele o quê? Ele mudou o coração de Nicodemos, né? Ele muda o coração, né? Então, você tem aqui, ó, duas imagens, tá? Para você aí. Uma tem um coração escuro e outra tem um coração vermelho, que Jesus me deu um novo coração. E nessa aqui está representando algumas palavras que são ruins, né? Que são pecados, que são coisas que nos afastam de Deus. Então, você pode usar essas palavras e pode adequar outras que você acha que também é interessante. Todo professor de escola bíblica dominical que tem oportunidade semanal e sabe como são seus alunos, como eles se comportam, tem que aproveitar as lições para poder trazer assuntos pertinentes da própria sala. Porque aqui eu coloquei mentira, orgulho, desobediência. Mas quem sabe tem algo aí na sua sala que você tenha percebido, ou história que você ouviu, que agora você precisa tratar no coração da criança. Então você aproveita e já coloca aqui nessa parte do coração escuro esses comportamentos errados. E aí você vai colocar lá e vai dizer que Jesus transforma esse coração aqui escuro em um coração claro, em um coração vermelho. E aí você pode colocar um pouco de glitter. E aí eu trouxe aqui, ó, você pode pegar uma aguinha, colocar água, colocar dentro glitter, colocar na tampa na frente dessa aguinha aqui, que representa o Espírito Santo, isso aqui, que é a água do Espírito Santo, e fazer como se estivesse derramando sobre o coração, para mostrar que o Espírito Santo que entra na gente é que faz a gente transformar o coração escuro num coração claro, né? E aí você pode botar um material mais áspero, aqui um veludo, você pode incrementar para também trazer essa sensação tátil, né, sensorial da mudança do coração. E aí as crianças vão entender o que significa essa mudança do velho para o novo, que simboliza justamente o encontro do Espírito Santo com a gente. E aí, beleza, depois que você contou essa parte, narrou a história do Nicodemos todinho, que você já sabe, já estudou aí na Bíblia, porque aqui é sempre uma proposta para lhe dar dicas daquilo que você já sabe da lição. Terminou essa parte e você faz as crianças saírem dessa parte azul, dessa parte noturna, e vai fazer ir para a sala branca, que é justamente a sala da revelação. Como é que seria a sala da revelação? A sala da revelação é um ambiente branco, você já coloca um tecido branco, um EVA, uma cortina branca, deixa o ambiente iluminado, já clareia. Se estava um pouco mais escurinho, se você conseguir que na sua sala deixe a luz um pouco mais amena, ótimo. Caso não, você deixa lá aquela parte branca e as crianças agora vão sair do noturno e ir para o cenário branco. E ali elas vão entender que agora é um coração novo e agora elas vão declarar que Jesus vive nelas. Você pode colocar nesse momento um fundo musical e aí eu aconselho que você tenha um espelho e esse espelho elas possam olhar para o espelho e cada uma por uma vai repetir: Jesus vive em mim. Eu agora sou uma nova criatura, porque hoje eu nasci de novo com Jesus, para que elas possam entender essa transição do escuro para o claro. Ah, tia, mas eu não tenho um espelho tal. Eu já fiz aqui um molde de um espelho para você, tá? Eu já botei aqui, eu sou uma nova pessoa em Cristo. Mas é muito melhor que tenha um espelho. Você pode escrever de canetinha nesse espelho essa frase, ou pode colar ele aqui, se o seu espelho for muito grande, na frente do espelho. Porque elas precisam refletir a imagem e entender que mesmo sendo a mesma pessoa, elas são novas em Cristo, entendeu? Tudo com criança pequena funciona você fazendo justamente essa ideia delas entrarem no cenário e compreenderem o que significa toda a história, né? Beleza, e aí, ok, terminou a história, terminou de contar essa historinha, eu aconselharia vocês fazerem também um jogo da caminhada com Jesus, né? E aí, esse jogo da caminhada com Jesus, você vai pegar e vai revelar justamente toda a ideia, toda a proposta que foi feita durante todo o trimestre, falando sobre o quanto Jesus ele foi caminhando e o quanto ele foi indo e praticando bem. Então, eu trouxe para você como se fosse um tabuleiro, tá? Esse tabuleiro aqui eu vou mostrar assim, mas você vai colar, deixar ele numa superfície mais grossinha, como se fosse um joguinho, tá? Faz ao final da aula. Por quê? Porque essa finalização aqui é justamente para o final, para como se fosse recapitular tudo que você já ensinou ao longo daquele trimestre. É um joguinho, tá? Se você tiver um dado aí, você vai jogar esse dado, as crianças vão jogar para brincar. Caso você não tenha, você pode confeccionar, né? Porque dado é bem facinho. Então, você vai precisar de um tabuleiro. Aí vai ter 13 cartas aqui, ó, de ilustrações. Isso aqui eu não cortei, porque eu queria mostrar para vocês como é que vem, tá? Em uma folha só você consegue fazer tudo. Aqui eu não tenho como imprimir, então você vai ver lá a imagem e você mesmo faz. Como você bem entender aí. Se você quiser deixar com que essa cartinha ela fique um pouco mais durável, você pode colocar
colar no papelão e depois você passa durex por cima, porque aí fica bem resistente, tá? Então, o que acontece? Vai precisar das 13 cartas de ilustrações aqui, tá? E vai precisar também das cartinhas que são das lições, tá? Aqui também. Essa aqui eu cortei para mostrar a vocês. Por quê? Cada vez que a criança for jogando o dado, ou se você quiser seguindo a sequência, né? Você pode pedir para a criança jogar um dado e aonde sair vai ter uma pergunta e uma ação para ela fazer daquela lição. Ou então você pode ir seguindo em sequência, 1, 2, 3, em ordem. Dividir a sala em 2 partes ali e faz com que as crianças possam fazer como se fosse uma disputa. E aí elas vão pegar e vão participar de cada lição. Elas vão ter que responder uma pergunta ou fazer uma ação. Por exemplo, aqui, ó, e perceba que eu deixei para você bem lúdico, né? Porque cada partezinha tá justamente uma imagem que representa a lição que foi dada. Então, aqui, ó, a lição 1, a lição 2, a lição 3. Então, aqui tá na lição 1, por exemplo, então a gente vai ver aqui, ó, que tem uma ação. Então, a criança vai lá, que representa o grupo, aí ela vai falar, ó, caminhada com Jesus. Finja que está pescando e diga, Jesus me chamou. Então, vai falar sobre o contexto da lição. Então, a criança vai pegar a cartinha da ação e vai dizer, vamos lá, a equipe, se divide em duas equipes. A equipe A está na lição 1, vai ter agora que fingir que está pescando e vai dizer Jesus me chamou. Pronto. A equipe A já cumpriu a ação, mas agora elas precisam responder uma pergunta. Então, nos cards das perguntas, vai estar lá na lição 1. Então, a lição 1, você vai fazer a pergunta, o que significa ser amigo de Jesus? E eles vão explicar. Acertou? Pontuou. Muito bem. Agora, a equipe 2 está na lição 2 aqui, ó. Então, a lição 2, qual é a ação que elas vão ter que fazer? Escolha um amigo e diga, eu te levo até Jesus, para fazer referência àquela história bíblica, né? Então, eles vão ter que escolher um amigo e falar isso. Ok. A equipe 2 cumpriu a ação, parabéns, mas agora é hora de responder a pergunta para saber se estão afiados sobre todas as lições que foram dadas. Qual é a lição 2? Quem levou um paralítico até Jesus? Lembre-se que nessa história foram 4 amigos, né? Então, eles têm que responder corretamente. Então, ali, nesse momento do joguinho da caminhada com Jesus, que tem o objetivo de relembrar cada lição e a ação de cada personagem com Jesus, as crianças vão relembrar o que foi dado. Você aproveita para pontuar alguma coisa que ficou de dúvida e elas vão concluir o trimestre sabendo tudo que foi dado. E aí, para você, se você quiser, durante a aula ou na porta da sua sala, eu fiz para você aqui um molde de um pôster, tá? Que tem escrito assim, nova pessoa, quem está unido em Cristo é uma nova pessoa. Esse pôster aqui, tem na versão pequena, tá? Para você imprimir assim, ou você pegar como referência. E tem na versão grande, ó, você tem 4 partes aí, ó. Você vai pegar, vai montar, tá vendo? E vai deixar o painel bem grandinho aí para você poder usar na sua sala como decoração dessa última lição do trimestre. Eu espero, querido, querida, que você tenha gostado da lição até agora. Eu espero que as dicas tenham sido úteis. Se você gostou, eu peço que você curta, compartilhe, encaminhe para alguém que possa ser abençoado por essa lição e por essa abordagem também. Que Deus abençoe tua vida e a paz do Senhor! Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe.
E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui.